Esta nova fase da operação aprofunda as suspeitas de irregularidades envolvendo o Banco Master, com foco em movimentações financeiras consideradas suspeitas e possíveis conexões entre operadores financeiros, agentes públicos e estruturas usadas para ocultação de patrimônio. A gente, claro, vai falar tudo o que se sabe até agora sobre a participação de Ciro Nogueira no esquema e nos esquemas fraudulentos, criminosos de Daniel Alvorcaro e também dessas outras pessoas, esses outros elementos colocados pela Polícia Federal como bastante importantes para continuar se entendendo o tamanho desse esquema capilarizado, criminoso do Daniel Alvorcaro. O que a gente já sabe, resumindo aqui para você que está chegando agora, aqui nos acompanhando no Contexto Metrópolis, é que o Ciro Nogueira foi colocado pela Polícia Federal como um desses grandes elementos, dessa vez, né, um parlamentar. Até a quarta fase da Operação Compliance Zero, a gente não tinha um parlamentar colocado no centro do esquema todo pela Polícia Federal, mas tinha ali Paulo Henrique Costa, um ex-presidente de um banco muito importante, o Banco de Brasília. E a partir da quinta fase da Operação Compliance Zero, o Ciro Nogueira também é colocado como esse personagem que recebia diversos benefícios de Daniel Alvorcaro. Mas quem vai contar tudo que a gente sabe até agora de Ciro Nogueira é a Marília Ribeiro, nossa repórter que está também acompanhando desde cedinho o caso todo hoje, a quinta fase da Operação Compliance Zero. Marília, muito bom dia, prazer te ter aqui no Contexto Metrópolis. Obrigada, Nath. Bom dia a você, a todos que estão na nossa companhia aqui no Contexto. É isso, hoje então aconteceu a quinta fase da Operação Compliance Zero, foi deflagrada pela Polícia Federal aqui no Distrito Federal e também em outros 3 estados. Nath, tivemos aí, de acordo com a Polícia Federal, 10 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva. E um dos alvos aí é o senador e presidente do Partido Progressistas, Ciro Nogueira. Nós estamos aqui na frente da casa do senador no Distrito Federal, onde tivemos a presença da Polícia Federal. Eles apreenderam aqui celulares, uma moto e também um carro. E nesse momento o senador está dentro da sua casa. Importante a gente trazer que para o senador Ciro Nogueira foi colocada em medidas cautelares. A única medida cautelar, na verdade, Nath, ele não vai poder se comunicar com os outros investigados. Além do senador Ciro Nogueira, também tivemos aí como alvo o seu irmão Raimundo Neto e Silva Nogueira Lima. Essa busca e apreensão aconteceu lá no estado do Piauí. Quem é o alvo do mandado de prisão preventiva é, então, o Felipe Cansado Vorcaro. Ele é primo do empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, que está preso aqui em Brasília. Ele está lá na Superintendência da Polícia Federal. É importante a gente trazer que Daniel Vorcaro primeiro esteve preso em São Paulo, depois foi transferido para o complexo penitenciário da Papuda e depois transferido para a Superintendência da Polícia Federal para poder fechar uma delação premiada. Nessa operação de hoje, Nath, o senador Ciro Nogueira, ele acabou sendo alvo e ele foi colocado aí de acordo com as investigações porque ele receberia ali, né, ele tinha um papel crucial dentro do Congresso Nacional, ali dentro do Poder Legislativo, para poder atuar em favor de Daniel Vorcaro. De acordo com as investigações, o senador recebia ali uma mesada entre 300 e 500 mil reais por mês, além também de ter os seus custos ali sendo bancados pelo banqueiro Daniel Vorcaro, como, por exemplo, o pagamento do seu cartão de crédito. O nome de Ciro Nogueira, ele chegou a aparecer em mensagens que foram encontradas no celular de Daniel Vorcaro, o celular esse que foi apreendido em uma das fases da Operação Compliance Zero pela Polícia Federal. Em uma dessas mensagens, Daniel Vorcaro se referia a Ciro Nogueira como um grande amigo. Além disso, também foram encontradas mensagens sobre uma emenda que foi apresentada a um texto que estava sendo votado no Senado Federal. E que emenda era essa? Era uma emenda que favorecia um fundo garantidor de crédito, que aumentaria o seu valor, que é de 250 mil reais, e a emenda apresentada pelo senador Ciro Nogueira elevava esse valor para R$1 milhão. A emenda não foi aprovada, mas, de acordo com as investigações da Polícia Federal,
do banqueiro Daniel Vorcaro, que teria construído esse texto da emenda entregado ao senador Ciro Nogueira, e ele apresentou, então, lá no Senado Federal, essa emenda que acabou não sendo aprovada pelos parlamentares. A gente segue aqui na frente da casa do senador Ciro Nogueira. A informação que nós temos a princípio é de que ele não irá falar com a imprensa, mas a sua defesa conversou mais cedo aqui na frente e também soltou uma nota informando então a respeito sobre essa quinta fase da Operação Compliance Zero, que aconteceu aqui no Distrito Federal e também em outros 3 estados. Tivemos aí 10 mandados de busca e apreensão, um mandado de prisão preventiva, e um dos principais alvos aí dessa operação é o senador Ciro Nogueira. A defesa do senador informou o seguinte, que repudia qualquer ilação de ilicitude sobre suas condutas, especialmente em sua atuação parlamentar. Na mesma nota, a defesa reitera o comprometimento do senador em contribuir com a justiça, a fim de esclarecer que não teve qualquer participação em atividades ilícitas e também nos fatos investigados, colocando-se à disposição para esclarecimentos. Também pondera aí que medidas investigativas graves e invasivas tomadas com base em mera troca de mensagens, sobretudo por terceiros, podem se mostrar precipitadas e merecem a devida reflexão e controle severo de legalidade. O tema que deverá ser enfrentado tecnicamente pelas cortes superiores muito em breve, assim como ocorreu em uso indiscriminado de delações premiadas. É assim que finaliza, então, a nota da defesa do senador Ciro Nogueira, que trouxe, então, esse posicionamento depois dessa quinta fase da Operação Compliance Zero, que leva, então, o Senado Federal ao centro desse escândalo envolvendo o Banco Master, que está sendo investigado aí por conta de fraudes envolvendo a venda de carteiras de crédito. E a gente vem observando, Nath, que ao longo do tempo essas fases elas acabam se aprofundando. Na última fase, na quarta fase da Operação Compliance Zero, tivemos aí a prisão então do ex-presidente do BRB, do Banco Regional de Brasília, Paulo Henrique Costa, que também agora corre aí para poder fechar uma delação premiada. A gente segue aqui na frente da casa do senador Ciro Nogueira e qualquer novidade a gente volta na programação. Nath. Perfeito, Marília Ribeiro. Mais cedo, eu e a Marília, a gente conversou no Acorda Metrópolis. A Marília estava lá no corredor do gabinete do senador e lá não teve nenhuma busca e apreensão, né? Tem esse ponto interessante também dessa história toda, de que a PF não foi ao gabinete do senador Ciro Nogueira, mas mirou esses vários endereços importantes, como a casa dele, onde está a Marília agora, e endereço dele também lá no Piauí, que é o reduto eleitoral dele. Ô Marília, o senador segue dentro de casa? A informação que nós temos é essa, que ele segue dentro de casa. Aqui a gente não tem nenhum tipo de movimentação. Vou pedir para o nosso repórter cinematográfico, Marcelo Gonçalves, poder mostrar a movimentação para vocês do lado da casa do senador Ciro Nogueira, que fica aqui em um bairro nobre do Distrito Federal. De acordo com, então, a defesa do senador, ele está dentro de casa e ele não deve conversar com a imprensa. A assessoria do senador diz que quem vai falar a respeito dessa parte da operação será, então, a defesa e não a assessoria do parlamentar. Como você disse, Nath, logo cedo, nas primeiras horas da manhã, que nós tivemos, então, a informação dessa operação acontecendo, nós fomos lá para o Senado Federal, onde tem o gabinete do senador Ciro Nogueira. Mas lá a movimentação foi bastante tranquila, não teve ali movimentação da Polícia Federal ou de qualquer instituição de segurança pública fazendo busca e apreensão no gabinete do senador. Agora a gente está entrando em contato também com a assessoria do senador Davi Alcolumbre, que é presidente da casa, para saber se ele foi informado dessa operação e como é que funcionou isso. E como Nath, que vai lidar, como é que vai acontecer com isso nesses próximos dias, porque é um senador no centro de um escândalo. É importante a gente destacar aqui, que foi muito bem lembrado pelo nosso coordenador de política, Gabriel Bus, que há meses atrás o senador Ciro Nogueira disse que se ele tivesse, fosse comprovado algum envolvimento dele dentro desse caso do Banco Master, por conta das primeiras mensagens que surgiram, ele poderia deixar ali o seu mandato. A gente está correndo atrás disso para também tentar
ter ali um posicionamento também por parte da assessoria, porque a gente está falando de um senador da República, a gente também precisa dessa resposta voltada ali ao seu mandato. Lembrando que ele é presidente do Partido Progressistas, do PP, que teve uma fusão ali com a União Brasil. Outro ponto que vale a gente destacar aqui é que o senador Ciro Nogueira e também o Rueda, Antônio Rueda, eles viajaram, né? Tivemos aí os registros de viagens dos dois com representantes ali, com pessoas ligadas a Daniel Worcaro. E hoje existe, então, essa fusão dos dois partidos que deve, então, levar, né, para essas eleições o União Progressistas a partir, então, agora de 2026, já que o TSE aprovou, então, essa federação dos dois partidos. A gente segue aqui, vamos entrar em contato com a assessoria do senador, mas também com a defesa, para saber como é que fica aí esses próximos passos. Nath. Perfeito, Marília Ribeiro. E essa lembrança que você fez agora me fez lembrar da apuração de Isadora Teixeira da semana passada, ou há 2 semanas, um pouquinho mais, de que os partidos que mais se preocupavam com a delação premiada de Paulo Henrique Costa, não era nem de Daniel Worcaro, eram justamente PP e União Brasil. Então foi uma ótima lembrança também. São diversos elementos, a gente aos poucos aqui vai juntando tudo. Marília, daqui a pouquinho eu volto trazendo mais atualizações sobre o caso do Ciro Nogueira. E quem já está aqui com a gente também é o Felipe Monteiro. Felipe, muito bom dia. É isso, o quebra-cabeça vai ficando cada vez maior. Surge lá como um quebra-cabeça de 1.500 peças. Agora eu acho que a gente já está quase em 10 mil peças. Felipe, bom dia. Bom dia, Nath. Bom dia, Marília. Bom dia aos telespectadores. Nath, você tocou aí numa questão que realmente, quando a Polícia Federal investiga ainda mais a situação do Banco Master, mais camadas aparecem, mais situações aparecem. Realmente, a situação aí envolvendo o Ciro Nogueira é uma situação, no modo de ver, uma das mais escuras que tem até agora, que foi divulgada pela Polícia Federal, né? O senador federal da República, que deveria defender os interesses dos estados, deveria defender o interesse da República, deveria proteger a sociedade, estava na folha de pagamento do Daniel Worcaro e era como se fosse um boneco do Daniel Worcaro, né, sendo utilizado para defender interesses do Banco Master, do Daniel Worcaro, perante o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Ou seja, realmente não dá para entender o que acontece, né? É algo que tudo indica, né, pela investigação preliminar da Polícia Federal, pelo que foi revelado pela Marília, né, aqui no Metrópolis, o Daniel Worcaro, ele entregou para o Ciro Nogueira, né, a minuta da emenda de um projeto de lei que aumentava o fundo garantidor para R$1 milhão, né? Ou seja, imagina se passasse isso no Poder Legislativo, né? O dano ao dinheiro público, ao erário, seria muito maior do que foi, né? Então eu fico imaginando, Marília e Nath, quais são os deputados e quais são os senadores que não estão na folha de pagamento do Daniel Worcaro e do Banco Master. Faz necessário, né, e aprofundar ainda mais essas investigações, de modo que se esclareça, né, como é que funciona a República, né? O Brasil não aguenta mais, a sociedade brasileira não aguenta mais da forma que está, né? Nós temos sim, né, que ir a fundo, né, e doa quem doer, né? Prenda a quem deve prender, né? Mas nós devemos passar limpo a República. E no modo de ver, o Banco Master, né, sendo esclarecido pela Justiça e pela Polícia Federal, nós temos a chance de aprimorar nossas instituições, aprimorar a República, porque da forma que está, né, não dá para a gente aceitar. É isso, Felipe. Eu vou pedir para a gente colocar aqui um trecho dessa decisão toda